esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje com muita alegria este 7º dia da novena da bem-aventurada Virgem da Conceição Aparecida Maria. O profeta Malaquias, ele nos diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Para vós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. E é a nossa fé que para nós este sol da justiça, que traz salvação em suas asas, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria, a mãe de Jesus, é a aurora que anuncia, que nos trouxe o sol da justiça. Cada manhã, enquanto o sol se levanta, olhamos para fora da janela, vemos como a aurora nos traz o sol. Assim, Maria é como a aurora que nos trouxe o sol da justiça, que nos traz salvação em suas asas. Jesus Cristo, seu Filho. E no Evangelho escutamos hoje, na novena, a bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, as bem-aventuranças. Jesus
olha para os seus discípulos, eles se aproximam e ele começa a ensiná-los. Imagine que você estivesse lá para ouvir Jesus. Jesus olhando para você, você olhando para Jesus. E Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos. Quando os discípulos ouvem estas palavras de Jesus, olhando para Jesus, eles percebem o próprio Jesus é o rosto destas bem-aventuranças. Ele se fez pobre, é pobre em espírito, pobre realmente, mas com a força do Espírito Santo. Ele é aflito por causa de tanta injustiça, e mesmo assim ele é manso. É Jesus que está aqui, quem estou olhando que tem fome e sede de justiça. Ele é misericordioso e puro de coração. Ele promove a paz e é perseguido. Jesus é o rosto das bem-aventuranças. E nós acreditamos que Jesus também é o rosto de Deus. Jesus é o rosto de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, olhamos para Deus. Ele nos revela o rosto de Deus. Deus mesmo é assim, como estas bem-aventuranças. Às vezes, nós imaginamos Deus como um homem, às vezes até bastante rígido, capaz de nos castigar por nossos pecados. E alguns talvez foram criados com uma imagem tão rígida de Deus que nem gostam tanto de olhar para Deus, mas vão se refugiando olhando para Nossa Senhora, porque ela realmente é a mãe cheia de ternura e misericórdia. Ela é a mãe cheia de ternura que nos acolhe assim como nós somos. Uma mulher pequenina. Você vê que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é pequenina, da cor daqueles que nunca foram ouvidos no nosso país, que sempre foram jogados na margem. E esta mulher tão pequena, nela realmente também todas estas bem-aventuranças estão presentes. Ela é uma mãe, uma mulher cheia de ternura e misericórdia. Mas o que nós devemos entender na nossa fé, e isto realmente é muito importante, que toda esta ternura, toda esta misericórdia, a vontade de nos acolher do jeito como nós somos, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, não é somente de Maria, mas é de Deus mesmo. Nós invocamos Deus como Pai. O Pai é um homem, mas Deus, isto nos falou o Papa João Paulo I, que era Papa apenas durante 30 dias. Depois ele já faleceu. Eu o conheci. Nós fizemos naqueles dias a nossa viagem de formatura para Roma. E o nosso professor de latim,
ele conseguiu que nós entrássemos numa audiência. A gente teve a audiência esses 30 dias em que ele viveu com o Papa João Paulo I. Depois de voltar de trem para a nossa casa, e nós falamos radiantes para nossos pais, dizendo, olha, conhecemos João Paulo I. Os pais falaram, mas ele já morreu. O que nós, na viagem de trem, não tínhamos ouvido. Ele, nestes poucos dias, nos disse que Deus não é somente Pai, Deus também é Mãe. Foi Ele que nos disse isto. Isto é verdade, porque nós, desde a primeira página na Bíblia, nós ouvimos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, Ele os criou. Todas as qualidades, todos os dons, toda a ternura, tanto do homem como da mulher, estão reunidos em Deus. Nós nunca podemos imaginar Deus como alguém que é duro, que quer nos castigar, que é um pai rigoroso, e a gente procurar refúgio em Maria, a mãe, porque ela é cheia de ternura. Deus, toda a ternura, a misericórdia, a acolhida de Maria, nossa mãe, está presente também em Deus Pai, em Deus mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, neste Deus que é comunhão, que não tem como não amar, que é Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão que se ama e que irradia este amor para dentro da criação e até nós hoje. E se Maria tem tanta ternura e misericórdia, é porque ela nos revela como Deus criou o homem e a mulher antes do pecado, como realmente imagem e semelhança de Deus Pai. Toda ternura e misericórdia de Maria nos revela a semelhança, a imagem de Deus Pai, antes de ser distorcido pelo pecado, porque ela não tem pecado, ela é a imaculada. Ele é como o homem e mulher no paraíso antes de pecar, realmente imagem e semelhança de Deus. Toda a ternura e misericórdia que ela nos revela, no fundo, irradia a ternura e misericórdia de Deus mesmo. Porque ela é a mulher, como nós rezamos em cada Ave Maria, cheia de graça. Nela o pecado não foi encontrado. Ela realmente é cheia de graça, nos revela toda a graça de Deus. Seria bom nós, na nossa oração, quando nós olhamos para Maria, quando nós olhamos a ela e percebemos, ao olhar para ela, ela também olha com seu olhar de ternura e misericórdia para nós. Que este olhar, no fundo, nos transmite o olhar de ternura e misericórdia do próprio Deus. Ele nos ama assim. E ela é a bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, que nos revela este jeito de Deus com toda a sua originalidade, sem o pecado. E por isso ela realmente
sempre nos leva até Deus. Ela nos leva até Jesus e ela nos leva até Deus. A bem-aventurada, assim como os discípulos, quando Jesus fez o sermão de montanha, olhando Jesus perceberam, olhe, estas bem-aventuranças são o rosto de Jesus. Assim também o rosto de Maria nos revela estas bem-aventuranças. E quando você lê na Bíblia o cântico que Maria cantou, o Magnificat, ele vai no fundo também cantar todas estas bem-aventuranças. O que Maria canta na sua oração do Magnificat? Que Deus olhou para ela, a serva humilde e humilhada. Que Deus levanta o pobre e aquele que tem fome. Que Ele sempre estava junto com seu Deus, cheio de ternura, abrindo as portas da liberdade. O Magnificat canta também que bem-aventurados são os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos. Isto é também a vida, o jeito de viver de Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Por isso, quando nós olhamos para Maria, para a bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, no fundo não deve ser somente um olhar de devoção a ela, mas nós deveríamos olhar para Maria como olhar pedindo: Maria, assim como você nos revela o rosto de Deus, nos dê também o seu Espírito Santo, nos dê também a sua ternura e misericórdia, para que nós comecemos a ser bem-aventurados, a viver como você viveu, para nós sermos gente que vive esta ternura e misericórdia de uma maneira tão expressiva como você viveu. Esta novena de Nossa Senhora Aparecida não quer somente ser uma novena de devoção. A novena, nós sempre rezamos a novena para que Deus transforme a nossa vida, para a gente começar uma vida nova, para Deus nos transformar. E quando nós olhamos para Maria, aí nós vemos um ser humano como nós deveríamos ser, um ser humano antes do pecado, sem ganância, sem violência, sem raiva, uma mulher cheia de ternura, misericórdia e paz. Peçamos a ela, ao seu Filho Jesus e a Deus, que nós mesmos nos transformemos em pessoas assim, irradiando toda a ternura, misericórdia e paz do nosso bom Deus. Nesta fé, façamos as nossas preces.